Olá a todos. Ok. Olá a todos, bom dia, boa tarde. O tema é um bocadinho ambicioso para hoje, mas o que é que eu fui vendo? Que a maior parte das perguntas que vocês me fazem chegar, ou não diria a maior parte, mas muitas delas têm a ver com esta questão das férias e com esta questão das faltas. E por isso achei por bem até olhar para o vosso acordo coletivo de trabalho, o contrato coletivo de trabalho, e revermos um bocadinho esta matéria. Nós já tivemos formação até presencial sobre este tema, só que eu hoje achei que podíamos fazer uma revisãozinha. Aproveitei aqui com os casos práticos, que depois, como sabem, eu hoje de manhã já mandei, esta parte não sabem, né? Pronto, mas sabem que normalmente recebem sempre o PowerPoint. Exatamente, exatamente. Eu hoje de manhã já o mandei e, portanto, depois vão recebê-lo juntamente com a gravação. E eu incluí aqui uma série de slides com casos práticos, exemplos práticos e concretos que foram um bocadinho aqueles que me foram aparecendo aqui nos e-mails, aqueles que vocês me ligavam às vezes atrapalhados a perguntar. Portanto, é um tema grande para uma hora, mas como eu senti que esta era uma necessidade, achei que podíamos juntar. E é como digo, em princípio até ao final do ano nós vamos ter, eu diria que pelo menos duas até sessões, se nós conseguirmos encaixar. Também é pouquinho tempo que eu vos roubo, mas porque se afiguram muitas alterações até ao final do ano. Vou então começar com o enquadramento legal das ausências dos trabalhadores. Vamos ver primeiro o regime das férias e depois vamos ver o regime das faltas, está bem? Não esquecer que nesta matéria vocês têm um contrato coletivo de trabalho que tem regras especiais. Por exemplo, o que acontece com as faltas e também o que acontece com as férias. Até vou começar justamente por isso. No vosso contrato coletivo de trabalho, eu agora estava aqui a ver onde é que ele andava, no vosso contrato coletivo de trabalho, eu ainda hoje o tinha aberto, me digas que se calhar até já o fechei. Pronto. Mas no vosso contrato coletivo de trabalho tem então regras diferentes e eu já as incluí aqui no PowerPoint para ficar esta questão toda muito clara para vocês, está bem? Pronto. Então, começando pelas férias. As férias é sempre um regime muito complicado. Têm dúvidas vocês e têm dúvidas todas as pessoas em geral. E porquê? Porque nós em Portugal já tivemos um regime de férias diferente, em que as pessoas estavam a trabalhar um ano inteiro sem terem direito a férias e depois é que começavam a adquirir direito a férias. E isso fazia com que houvesse muitos acidentes de trabalho, porque as pessoas estavam extremamente cansadas. Entretanto, e quase sempre que acontece em Portugal é assim, passou-se do 8 para o 80, é que surgiu uma lei, mas que já não existe desde 2009, que dizia que as pessoas eram contratadas e tinham 2 dias por cada mês completo de serviço e depois no dia 1 de janeiro mais 22 dias úteis de férias. Já não é assim, mas eu estou a avisar porque a maior parte das pessoas ainda acredita que é assim. E, portanto, eu aqui vou-vos explicar que trata-se de um regime complicado, por causa de já termos mudado tantas vezes de regime. Por outro lado, é um regime que às vezes tem injustiças, e por muitas voltas que o legislador tenha dado e deu, continua a ser um regime injusto. E depois temos aqui outra coisa, é que dentro do direito a férias, eu tenho 4 subdireitos diferentes. Por exemplo, vamos imaginar que eu contrato agora a irmã Domingas e celebro com ela um contrato de trabalho. Ela adquiriu direito a férias. Quantos dias? Para já nenhum, porque à medida que o contrato dela se vai executando, por cada mês completo de execução no contrato, ela tem direito, consolidam-se 2 dias úteis, que para ela, que é contratada agora, hoje, 11 de outubro, só se vencem depois dela ter trabalhado 6 meses. E só depois de estarem vencidas é que elas podem gozar. Para todos vocês que já cá trabalham há muitos anos, as férias vencem-se no dia 1 de janeiro, relativamente ao trabalho prestado no ano anterior. Esta é então a terceira razão pela qual é um regime complicado, que é estes 4 subdireitos: a aquisição, a consolidação do direito a férias, o vencimento do direito a férias e o gozo do direito a férias. Última razão, mas esta ao mesmo tempo que é um dos motivos pelos quais é complicado, que é nós dentro das vossas instituições não temos toda a gente nos mesmos regimes, ok? Vamos encaixar as pessoas todas nestes 5 esquemas diferentes. E aqui vos garanto uma coisa, depois de nós fazermos esta formação e de vocês verem estes casos concretos
nestes exemplos todos, nós vamos conseguir dar resposta a todas as situações possíveis e imaginárias. Então, nós temos assim, primeira situação, o que é que nós temos? Regime-regra do direito a férias de todos os trabalhadores cujo contrato já dure há mais de um ano. Depois temos trabalhadores com vínculo contratual inferior a 6 meses. Estes dois são muito simples, está bem? E o último também, direito a férias no ano da cessação do contrato. Os mais complicados são estes, direito a férias no ano da contratação e no ano seguinte, e o direito a férias no ano da cessação do impedimento prolongado. Vamos então começar por ver um a um. Eu vou explicar como é que é, vou-vos dar os artigos que dão exemplos e que explicam e que suportam aquilo que eu estou a dizer, e depois vou dar casos práticos. Se depois houver dúvidas e vocês me quiserem colocar alguns casos que tenham até na vossa instituição, nós vamos tentar aqui encaixar e dar a resposta em cada caso concreto, está bem? Então, regime-regra do direito a férias de todos os trabalhadores cujo contrato já se encontra em execução há mais de um ano. Então, nós temos direito a um período mínimo de 22 dias úteis de férias, que está no artigo 238, número 1 do Código do Trabalho, que pode ser superior nos seguintes casos. Se o trabalhador for abrangido por um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que preveja esta majoração, no caso da adesão ao banco de horas, compensado mediante a concessão de dias de férias, na eventualidade do trabalhador estudante optar por gozar os dias das vésperas de exame a que tem direito, juntamente com o período de férias. Os trabalhadores estudantes têm direito a justificar a falta da véspera do exame e do dia do exame, e esta falta é uma falta justificada e remunerada. O que é que acontece e o que é que a lei lhe permite fazer? Em vez de faltarem na véspera do exame, eles podem fazer outra coisa, que é, não faltam na véspera do exame e guardam este dia para depois gozar juntamente com as férias, até ao limite de 3 dias, que é o máximo, que foi aquilo que foi retirado pelo Código do Trabalho em 2012, que foi uma alteração que houve ao Código do Trabalho. Agora, interessa ver aqui como é que é o regime de férias para vocês que têm o contrato coletivo de trabalho com a APEC. Então aqui eu vou partilhar convosco, por acaso eu não tinha colocado aqui no PowerPoint, mas agora até vou colocar, porque é mais fácil partilhar no PowerPoint do que partilhar diretamente o documento da APEC. O contrato coletivo de trabalho que vos abrange, então, tem este regime assim. E peço desculpa porque era só para vos estar a evitar estarem a olhar para letrinhas muito pequenas. O contrato coletivo de trabalho é AEP, não APEC, AEP. Mas que vos é aplicável. A que vos abrange. Pronto, eu estou a falar que vos abrange a vocês. Sim. Eu sei que não é. Só um bocadinho, então, que é para ser mais fácil aqui partilhar aqui esta informação. O que é que diz o contrato coletivo de trabalho que vos abrange? Diz então que os trabalhadores abrangidos por esta convenção coletiva de trabalho, têm direito a um período de férias retribuídas em cada ano civil nos termos da lei. E depois diz que o direito a férias adquire-se com a celebração do contrato e vence no dia 1 de janeiro de cada ano civil. Até aqui, igual àquilo que está no Código do Trabalho. O período anual de férias tem a duração mínima de 22 dias úteis de férias. Mas depois vem-vos dar aqui um período superior. Portanto, vocês são daqueles que têm um período superior àquele que resulta do Código do Trabalho. Porque, ainda neste artigo 30, vêm dizer o seguinte, vêm dizer que além destes 22 dias úteis de férias, que se vencem sempre no dia 1 de janeiro relativamente ao trabalho prestado no ano civil anterior, a duração do período de férias é aumentada em mais 2 dias nas seguintes situações. Trabalhadores com filhos portadores de deficiência até 18 anos de idade, trabalhadores com mais de 50 anos de idade e avaliação mínima de 4, trabalhadores com menos de 50 anos de idade e avaliação de desempenho de 5.
O empregador elabora o mapa de férias com a indicação do início e do termo dos períodos de férias de cada trabalhador até 15 de abril de cada ano e mantém-no fixado nos locais de trabalho entre esta data e 31 de outubro. Até aqui já é igual. Portanto, onde é que vocês têm uma diferença? Relativamente ao facto de haver alguns trabalhadores que, para vocês, podem ter mais do que os 22 dias úteis de férias, porque depois as outras regras que aqui se estabelecem são as regras relativamente à marcação das férias, e também vamos ver esta, porque é um engano pensar que o trabalhador marca as férias quando quer. O período de férias do trabalhador deve ser estabelecido de comum acordo entre o trabalhador e a entidade empregadora, a entidade patronal. Na falta de acordo previsto no número anterior, compete à entidade patronal fixar as férias entre 1 de maio e 31 de outubro, bem como nos períodos de interrupção letivos. E depois ainda temos aqui um artigo próprio relativamente ao direito a férias dos trabalhadores contratados a termo. Portanto, para os trabalhadores contratados sem termo ou por tempo indeterminado, são 22 dias úteis de férias, poderão eventualmente chegar até aos 24, no caso daqueles trabalhadores com filhos deficientes, com mais de 55 anos ou assim. Depois temos, relativamente aos trabalhadores contratados a termo, os trabalhadores admitidos com contrato a termo, cuja duração inicial ou renovada não atinja 6 meses, têm direito a um período de férias equivalente a 2 dias úteis por cada mês completo de duração do contrato, contando-se para esse efeito, todos os dias seguidos ou intercalados em que foi prestado o trabalho. Nos contratos cuja duração total não atinja 6 meses, o gozo das férias tem lugar no momento imediatamente anterior ao da cessação, salvo acordo entre as partes. Vou-vos só dizer que esta matéria é exatamente igual ao que está no Código do Trabalho. Portanto, está escrito aqui para vocês, mas não tem diferenças relativamente ao que está no Código do Trabalho. Ainda relativamente à matéria das férias, continua o vosso contrato coletivo de trabalho a dizer o seguinte: determina a suspensão do contrato de trabalho, já vos vou explicar o que isto é, o impedimento temporário por facto não imputável ao trabalhador, que se prolongue por mais de um mês, nomeadamente o serviço militar ou o serviço cívico substitutivo, doença ou acidente. O contrato caduca no momento em que se torne certo o impedimento definitivo, quando o trabalhador estiver impedido de comparecer ao trabalho por facto que não lhe seja imputável, nomeadamente doença ou acidente, manterá o direito ao emprego, à categoria e à antiguidade e demais regalias que por esta convenção ou por esta iniciativa da entidade patronal lhe estejam atribuídas, mas cessam os direitos e deveres das partes na medida em que pressuponham a efetiva prestação de trabalho. E um último artigo para vocês, relativamente a esta matéria, que é o artigo 33 do vosso contrato coletivo de trabalho, que diz o seguinte: férias e impedimentos prolongados no ano da suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado respeitante ao trabalhador, se verificar a impossibilidade total ou parcial do gozo de férias já vencidas, o trabalhador tem direito à sua retribuição. Isto está exatamente igual no Código do Trabalho. No ano da cessação do impedimento prolongado, o trabalhador tem direito às férias nos mesmos termos previstos para o ano de admissão. No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de decorridos 6 meses, sobre a cessação do impedimento prolongado ou antes de gozar direito a férias, pode o trabalhador usufruí-las até 30 de abril do ano civil seguinte. Pronto, temos então que relativamente a vocês, o que é que eu gostava de destacar aqui, porque são as únicas alterações que vocês têm relativamente ao Código do Trabalho, o resto é tudo a mesma coisa, mas são aqui neste artigo, no artigo do número de dias de férias. Aqui está. 22 dias, mais 2 dias, para os trabalhadores com filhos portadores de deficiência até 18 anos de idade, trabalhadores com mais de 50 anos de idade e avaliação mínima de 4, trabalhadores com menos de 50 anos de idade e avaliação de desempenho de 5. Estes trabalhadores, então, terão não 22, mas 24 dias úteis de férias. Acresce ainda que, se porventura vocês estiverem abrangidos por um banco de horas, e esse banco de horas for compensado mediante a concessão de dias de férias, coisa que eu nunca vi acontecer, mas que a lei permite que possa acontecer, também poderão ter mais dias de férias. Ou então, no caso de trabalhadores estudantes, naquela situação que eu vos coloquei entretanto. Portanto, estas são as vossas regras.
É ainda importante esclarecer que todos os trabalhadores, no dia 1 de janeiro, ganham férias relativamente ao trabalho prestado no ano civil anterior. Por isso é que é requisito, eu já vou explicar isto aqui, do vencimento deste direito a férias, que os trabalhadores se encontrem ao serviço no dia 1 de janeiro, no dia 1 de janeiro do ano civil seguinte àquele a que se reportam as férias. Mas o estar ao serviço no dia 1 de janeiro, relativamente ao estar ao serviço no dia 1 de janeiro, não significa que tenham obrigatoriamente que vir trabalhar no dia 1 de janeiro, até porque, como sabemos, é feriado e poucas são as pessoas que trabalham neste dia, mas vieram trabalhar no dia útil imediatamente anterior e virão trabalhar no dia útil imediatamente seguinte. Até aqui, muito simples, e agora também vai ser muito simples. Férias dos trabalhadores com contratos de duração inferior a 6 meses. O que nos diz o Código do Trabalho? Têm direito a 2 dias de férias por cada mês completo de duração do contrato, contando-se para o efeito todos os dias seguidos ou interpolados de prestação de trabalho. As férias devem ser gozadas no momento imediatamente anterior ao da cessação, salvo acordo das partes. E vejam se não é igualzinho àquilo que diz o vosso artigo 31. Os trabalhadores admitidos por contrato a termo, cuja duração inicial ou renovada não atinge aos 6 meses, têm direito a um período de férias equivalente a 2 dias úteis por cada mês completo de duração do contrato, contando-se para todos os efeitos, todos os dias seguidos ou interpolados em que foi prestado trabalho. Nos contratos cuja duração total não atinge a 6 meses, o gozo das férias tem lugar no momento imediatamente anterior ao da cessação, salvo acordo das partes. Portanto, até agora, os 2 exemplos que vimos são muito simples. Trabalhadores que já trabalham há mais de um ano e que estavam ao serviço no dia 1 de janeiro do ano civil ganham 22 dias úteis de férias relativos ao trabalho prestado no ano anterior. Eventualmente, em vez dos 22, podem ser 24 naquelas situações que ali vimos. Trabalhadores contratados a termo, 2 dias por cada mês completo e que gozam imediatamente antes do fim do contrato, ou então não gozam e vocês vão pagar esses dias juntamente com o fecho de contas. Agora entramos para as férias no ano da contratação. E agora vamos começar a complicar isto. Às vezes dá um nó na cabeça, porque há muitos trabalhadores que, porque lhes é conveniente, pararam no tempo e ainda acham que têm direito a 2 dias por cada mês completo e depois, quando chega ao dia 1 de janeiro, mais 22 dias úteis de férias. Só que já não é assim. Já foi, mas em 2009 deixou de ser. Portanto, aqui é muito importante e pus o artigo precisamente porque eu acho que nós muitas vezes somos confrontados com esta situação. Direito a férias no ano da contratação dos trabalhadores, cujo contrato tenha uma duração superior a 6 meses, mais de 6 meses de duração, menos de 6 meses aplicamos aquela regra de 2 dias por cada mês completo e goza antes do fim do contrato. Mais de 6 meses, podemos ter as seguintes situações: contratos com mais de 6 meses, mas menos do que 12, ou então que começam no ano e terminam no ano seguinte, e aqui aplica-se a regra da proporcionalidade, contratos que têm mais do que 12 meses e não terminam no ano a seguir ao ano do início. No ano do início do contrato, há um limite da aquisição de direito a férias. Portanto, o trabalhador, vou pegar outra vez no caso da irmã Domingas, o trabalhador é contratado agora 2 dias por cada mês completo de execução do contrato, até ao limite de 20 dias. Isto no caso da irmã Domingas não a ia afetar, mas, por exemplo, no caso da Alexandra, se fosse contratada, vamos imaginar, a 1 de fevereiro, ela, na verdade, até deveria ter direito a 22 dias, só que como há este limite de 20 dias de férias no ano da contratação, o máximo que ela vai ter direito é 20 dias de férias no ano da contratação. Portanto, no ano de admissão, o trabalhador tem direito a gozar as férias após 6 meses completos de execução do contrato. De antes, a lei fazia uma distinção entre contratos celebrados no primeiro semestre e contratos celebrados no segundo semestre. Agora não faz essa distinção escrita, mas faz na prática, porque se um trabalhador for contratado no primeiro semestre, ainda consegue, no ano da contratação, gozar dias de férias. Se for contratado no segundo semestre, já só consegue gozar dia de férias
no ano civil seguinte. Se o contrato, então, se iniciar no segundo semestre, o período de espera vai acontecer no ano a seguir e depois, quando se juntam as férias do ano de admissão com as do ano seguinte, o trabalhador não pode gozar mais do que 30 dias úteis. Portanto, nós, na prática, vamos ter estas duas situações. Contratos com uma duração inferior ou igual a 12 meses e contratos que cessam no ano civil subsequente ao da admissão. O direito a férias do trabalhador é proporcional ao tempo de trabalho, não se vencendo o período de 22 dias no dia 1 de janeiro. E isto por força do artigo 245, número 3, que diz que o trabalhador tem férias proporcionais ao tempo de execução do contrato. Já os contratos com uma duração superior a 12 meses têm 2 dias por cada mês completo no ano da contratação, mais 22 até ao final do ano seguinte. Não esquecer que não se vencem logo no dia 1 de janeiro, vão-se vencendo à medida que ele vai trabalhando, mais 22 no dia 1 de janeiro do ano seguinte. Quarta situação, direito a férias no ano da cessação do impedimento prolongado. E aqui vocês também têm uma regra, que é o impedimento prolongado é o quê? É quando o trabalhador está ausente por um período igual ou superior a 30 dias, por motivos de doença, acidente, cumprimento de serviço militar ou serviço cívico substituto. Portanto, quando isto acontece, o contrato suspende. Ou seja, o trabalhador, não estando a trabalhar, não vai adquirir direito a férias. Ok? Pronto. Onde é que eu estava aqui? Então, no ano da cessação do impedimento prolongado, iniciado em ano anterior, e agora aqui é que é muito importante nós vermos aqui uma situação, que é cessação de impedimento prolongado iniciado em ano anterior, o trabalhador, ou seja, um trabalhador fica de baixa por um período igual ou superior a 30 dias, e isso pode não ter efeito nenhum nas férias. Há uma suspensão do contrato, mas pode não ter efeito nenhum nas férias. Quando a baixa passa de um ano para o outro, aí é que já tem efeito nas férias. Então, quando a baixa começa num ano e termina no ano seguinte, ao regressar, não se vencem férias no dia 1 de janeiro, porque o trabalhador não está ao serviço, ao regressar da baixa, vai começar a adquirir 2 dias úteis por cada mês completo a duração do contrato, até 20 dias, os quais se vencem após 6 meses completos de execução do contrato. Então vamos ter duas situações distintas. Trabalhadores cujo impedimento prolongado se iniciou e cessou no mesmo ano civil, portanto, até pode acontecer este exemplo. Trabalhador, no dia 1 de janeiro, ganha 22 dias úteis de férias relativamente ao trabalho do ano anterior. Entretanto, entra de baixa, imaginem, no dia 5 de janeiro. Regressa da baixa a 30 de dezembro, como está ao serviço no dia 1 de janeiro do ano civil seguinte, adquire mais 22 dias úteis de férias. E isto pode perfeitamente acontecer. Outra situação é trabalhadores cujo impedimento prolongado se iniciou num ano e cessou no ano seguinte. E aqui já há muita injustiça, porque não se vence o direito a 22 dias de férias, porque o trabalhador não está ao serviço no dia 1 de janeiro. Ao regressar, o trabalhador vai adquirir o direito a 2 dias úteis por cada mês completo de duração do contrato, até ao limite de 20 dias. Se, entretanto, quando o trabalhador vai de baixa, não tiver gozado as férias que se venceram no ano em que se iniciou o impedimento, tem depois direito, então, a recebê-las. Então, vou-vos dar aqui estes exemplos práticos. Imagine o caso do Pedro. Venceram-se 22 dias de férias no dia 1 de janeiro relativas ao trabalho prestado em 2021. Se ele não tiver gozado estas férias, tem direito a recebê-las. Ou então, guardamos as férias e ele pode gozá-las quando regressar da sua baixa, e como elas já estão vencidas, não vai ter que esperar os 6 meses. Entra de baixa no dia 1 de março de 2022, portanto, ganhou 22 dias no dia 1 de janeiro de 2022, entretanto, passado 2 meses, entra de baixa e regressa da baixa. Imaginem, 2 cenários que eu aqui vos coloco. Se ele regressar da baixa ainda nesse ano, no dia 1 de janeiro de 2023, vencem-se 22 dias úteis de férias.
com toda a injustiça que isto possa ter. É que ele não esteve a trabalhar durante o ano quase todo. O que o legislador diz é, pois é, não esteve a trabalhar porque não podia, não tem culpa, e portanto no dia 1 de janeiro está ao serviço, vencem-se 22 dias úteis de férias. Hipótese B, regressa da baixa em 2 de janeiro de 2023, como não está ao serviço a 1 de janeiro de 2023, não se vencem férias. E ele, ao regressar, vai adquirir 2 dias por cada mês completo, até ao limite de 20 dias úteis. E depois, a 1 de janeiro de 2024, vencem-se mais 22 dias úteis de férias. Estão a ver a grande diferença e o porquê desta injustiça, é que estamos aqui a falar de uma diferença de 3 dias, ok? Pronto. Direito a férias no ano da cessação do contrato. Direitos do trabalhador pela cessação do contrato de trabalho. Retribuição das férias e respectivo subsídio proporcionais, aqui já não é a história dos 2 dias, aqui já é da proporção, proporcionais ao tempo de serviço prestado no ano da cessação, valores correspondentes a férias vencidas e não gozadas. Se a cessação do contrato estiver sujeita a aviso prévio, o gozo do período das férias pode ser antecipado, sendo que, nessa eventualidade, o valor destas não será pago a título de compensação, uma vez que as mesmas foram gozadas antes da cessação do contrato. Então vamos aqui ver alguns casos práticos e eu vou pondo sempre os artigos para nós percebermos em concreto, são 5 situações. Então vamos imaginar que eu contrato uma pessoa com contrato por tempo indeterminado, portanto já não vou aplicar aquela regra dos contratos a termo, no dia 15/5 de 2021. De acordo com o artigo 239, número 1, no ano de admissão, o trabalhador tem direito a 2 dias úteis de férias por cada mês de duração do contrato. Cada mês completo de duração do contrato até ao limite de 20 dias. Portanto, o mês de maio não é um mês completo. Então vai ser junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Estamos a falar de 7 meses completos, o que significa que o trabalhador adquire neste ano 14 dias úteis de férias, os quais só vai poder gozar depois de 6 meses completos de trabalho. Entretanto, no dia 1 de janeiro de 2022, não se vencem logo os 22 dias relativamente ao trabalho prestado no ano anterior, porque se o contrato terminar no ano seguinte ao da contratação, o período de férias é proporcional à duração do contrato. Se o trabalhador ainda estiver ao serviço no dia 1 de janeiro de 2023, isso significa que o contrato não terminou no ano seguinte ao da contratação e então o trabalhador vai ter direito a 14 dias relativamente ao ano 2021, 22 dias que vai adquirindo até ao final de 2022, mas que não se vencem logo no dia 1 de janeiro, mais 22 dias no dia 1 de janeiro de 2023. Outro exemplo, em que um contrato começa num ano e termina no ano seguinte, para vocês verem a aplicação da regra da proporcionalidade. Contrato por tempo indeterminado, com início a 1/6/2021 e que termina em 31 de maio de 2022. Este contrato durou 12 meses e terminou no ano seguinte ao da contratação. Então estamos a falar de 14 dias em 2021, de acordo com aquela mesma regra de 2 dias por cada mês completo. Depois aplicamos, quando o contrato termina, vamos aplicar a regra da proporcionalidade e vamos chegar à conclusão que, pelo tempo todo de duração do contrato, o trabalhador teria direito a 22 dias úteis de férias. Ora, como já gozou 14, já só temos que fazer o acerto e dar o remanescente. As baixas são sempre uma situação de injustiça. Ora, vejam. E este, por acaso, até foi um exemplo que chegou até mim. Trabalhador que entra de baixa a 1/4/2019 e regressa a 2 de janeiro de 2021. Ou seja, 1/4/2019, no dia 1 de janeiro de 2019, vamos começar desde o início. Venceram-se férias relativamente ao trabalho prestado em 2018, 22 dias úteis de férias. Quando ele entra de férias, de baixa, desculpa, se ainda não as gozou, tem direito a que sejam pagas ou então ficam guardadas. E depois, quando ele vier,
pode gozá-las logo de seguida, porque elas já estão vencidas. Entra de baixa em 1/4 de 2019, como não está ao serviço no dia 1 de janeiro de 2020, nem a 1 de janeiro de 2021, e o contrato está suspenso por força do artigo 296 e também do vosso artigo, do vosso contrato coletivo de trabalho, não se vencem férias. Ao regressar, vai adquirir férias como no ano da contratação, e a regra é 2 dias por cada mês completo de execução do contrato. Como regressa a 2 de janeiro, vai adquirir 20 dias em 2022 e pode gozar férias só depois de 6 meses de trabalho. No dia 1 de janeiro de 2023, vencem-se férias relativas ao trabalho prestado em 2022 e depois daí em diante direitinho. Este era o exemplo que vi há pouco. Este exemplo é diferente. Contrato por tempo indeterminado com início 15/12 de 2021, ou seja, quase no final do ano. Como é preciso no ano da contratação mês completo, e como ele só trabalha 15 dias, não trabalha um mês completo, em 2021 não tem qualquer dia, porque não trabalhou um mês sequer. E como é necessário trabalhar 6 meses para que as férias se vençam, a partir de 15 de 5 de 2022 é que tem direito a 12 dias de férias. No dia 1 de janeiro de 2022, não se vencem férias porque o contrato começou em 2021 e aplica-se a regra da proporcionalidade no ano a seguir ao da contratação, artigo 245, número 3. Ou o contrato termina em 2022 e aplicamos a regra da proporcionalidade porque começou em 2021, ou o contrato continua mesmo depois de 2022 e, neste caso, no ano 2022 aplicamos a regra da proporcionalidade. Como trabalha o ano inteiro, acaba por ter 22 dias úteis. Depois, no dia 1 de janeiro de 2023, já tem 22 dias úteis. Outra situação ainda, um contrato de um ano celebrado no dia 15/4 de 2018, o trabalhador tem direito a 16 dias úteis de férias. Contratos de um ano, mas renováveis, ok? Como no dia 1 de janeiro de 2019 era a intenção renovar o contrato por mais um ano, e, portanto, ele chegaria até ao dia 14/4 de 2020, deram ao trabalhador mais 22 dias úteis, assumindo que o contrato não ia terminar em 2019, mas sim em 2020. O trabalhador goza esses dias todos. Goza os 22 dias que já recebeu, mais os 16 do ano anterior. E o que é que aconteceu neste caso? No dia 1 de setembro, isto é só para vocês verem como é prematuro e pode ser complicado darem dias a mais. No dia 1 de setembro de 2019, veio comunicar a denúncia do contrato. Como já tinha gozado 38 dias de férias e, de acordo com a duração do contrato, tinha só direito à regra da proporcionalidade, só tinha direito a 32 dias úteis de férias e gozou mais dias do que isso, gozou mais 6 dias. O problema depois é que vocês não podem, no fecho de contas, retirar os dias gozados a mais. Por isso é que convém sempre, no ano a seguir ao ano da contratação, ir dando as férias de acordo com a regra da proporcionalidade. E a verdade é esta: se o trabalhador, no ano a seguir ao ano em que é contratado, trabalhar até ao final do ano, ele vai acabar por ter na mesma os 22 dias úteis. Não os tem antecipadamente. Ok? Vai tendo à medida que vai trabalhando, que é para vos dar a certeza de que, se entretanto o contrato terminar, ele não está a gozar mais do que aquilo a que tem direito. Tenho agora, assim, 3 casos diferentes e todos eles relacionados com baixas. Então, a Sofia entra de baixa a 5 de janeiro de 2021 e regressa a 30 de dezembro de 2021 também. A baixa faz com que o contrato suspenda, baixa porque é superior a 30 dias. Se a baixa fosse inferior a 30 dias, o contrato não suspendia. Então, neste caso, há um impedimento prolongado, que começa num ano e termina no mesmo ano civil, mas como o trabalhador está ao serviço no dia 1 de janeiro de 2022, vencem-se 22 dias úteis de férias. Um outro exemplo. Ana Margarida entra de baixa a 1 de dezembro de 2021
e regressa a 2 de janeiro de 2022. O contrato suspende porque a baixa dura 30 dias. Só que aqui acontece uma coisa, estão a ver, muito menos tempo de baixa do que a Sofia, só que como a Ana Margarida não está ao serviço no dia 1 de janeiro, não se vencem férias relativas ao trabalho prestado no ano anterior. Um outro exemplo, mas este aqui já é mais para ratoeira e para vos explicar quando é que o contrato não suspende. Sílvia está de baixa de 2 de janeiro a 20 de janeiro. Esta baixa não tem efeito nenhum nas férias, nem sequer suspende o contrato porque é inferior a 30 dias. Depois fica novamente de baixa, de 3 de março a 1 de agosto, e esta baixa até suspende o contrato, porque é superior a 30 dias. Só que, como começa e termina no mesmo ano, não tem efeito nenhum nas férias. E depois ainda temos uma outra baixa, de 4 de setembro a 30 de setembro. E esta baixa, como é inferior a 30 dias, volta a não suspender o contrato. Mapa de férias, e aqui vocês também têm esta regra no vosso contrato coletivo de trabalho, perdoem-me voltar aqui para trás, exatamente igual, está bem? Nesta regra, onde é que está? O período de férias dos trabalhadores deve ser estabelecido de comum acordo entre o trabalhador e o empregador. Na falta de acordo previsto no número anterior, compete à entidade patronal a fixar as férias entre 1 de março e 31. Havia aqui, vocês tinham aqui um artigo que dizia que o mapa de férias é fixado e mantém-se fixado desde... era exatamente igual àquilo que está aqui, desde 15 de abril até 31 de outubro. Por acaso, nos anos de 2020 e 2021, nós, a 15 de abril, estávamos em estado de emergência e, por isso, o governo decretou que não seriam afixados logo os mapas de férias. Tenho aqui artigo 30 de 15 de 4, pois, exato, foi o que eu disse, exatamente, obrigada, Fátima. 15 de abril até 31 de 10, é exatamente igual ao que está no Código do Trabalho, sim. Não se vencem então os 22 dias de férias a 1 de janeiro, no caso dos contratos iniciados no ano anterior, aplicamos a regra da proporcionalidade. Em agosto, eventualmente, o trabalhador já poderá gozar 12, 13 dias de acordo com esta regra. Em novembro já poderá gozar mais 6 ou 7 dias, se for gozando de acordo com esta regra. Não acumulam muitas férias para o final do ano e não transitam para o ano seguinte. Direito a férias é um direito inalienável e absoluto. O trabalhador não pode ceder ou abdicar do direito a qualquer título, nem pode trabalhar remuneradamente durante as férias. Muita atenção a isto, ok? Se o trabalhador nunca vos pediu para acumular funções, nem vos pediu autorização para acumular férias, para trabalhar durante as férias, ele não pode trabalhar remuneradamente durante as suas férias. Os trabalhadores marcam metade do seu período de férias e o empregador marca a outra metade. É um mito ou verdade? É um completo mito. Porque o que diz a lei é que as férias, o que diz a lei e o vosso contrato coletivo de trabalho também, as férias são marcadas por acordo e não existindo acordo quanto ao período de férias, quem marca é a entidade empregadora, mas relativamente, mas está sempre limitada a um período que é o período que vai de 1 de maio a 31 de outubro, a menos que o IRCT disponha de forma diferente. No caso das empresas ligadas ao turismo, os empregadores podem marcar apenas 25% do período de férias dos trabalhadores entre 1 de maio e 31 de outubro. E então agora vamos aqui saltar um bocadinho para ver o vosso contrato coletivo de trabalho, que relativamente às férias, que relativamente à marcação das férias, tem exatamente esta situação que acabei de vos dizer. Que o empregador elabora um mapa de férias com a indicação do início do termo de período de férias de cada trabalhador até 15 de abril e mantém-na fixada até 21 de outubro. O período de férias dos trabalhadores deverá ser estabelecido como um acordo entre o trabalhador e o empregador. Na sua falta, quem marca é a entidade empregadora, a entidade patronal, e deve marcar, e tem possibilidade de marcar entre 1 de maio e 31 de outubro. Portanto, são estas então as regras relativamente à marcação das férias e aqui não tem muitas diferenças relativamente àquilo que está no Código do Trabalho.
Só voltando aqui outra vez. Ok. As férias podem ser gozadas contínua e interpeladamente. Chamo a atenção aqui para uma norma que alterou. De antes tínhamos uma regra de que tinha que haver um período de férias seguidas de 11 dias úteis. Já não é 11 dias úteis, agora são 10 dias consecutivos. E os 10 dias têm mesmo que ser marcados de forma consecutiva. Só os trabalhadores estudantes é que podem não marcar de acordo com esta regra, porque a lei dá-lhes a possibilidade de marcarem as suas férias de acordo com as suas obrigações escolares. De resto, 10 dias são 10 dias. Mesmo quando às vezes, e aqui é engraçado, mesmo quando às vezes até existe ali um feriado no meio, ok? E o trabalhador até diz, eu até preferia agora gastar só 9 dias úteis e guardar este dia para depois gozar juntamente com as férias, não é possível. Tenho aqui uma pergunta que me foi feita que diz assim: se o trabalhador entrar de baixa médica a partir de 25 de dezembro de 2021, inicia com 12 dias e depois continua durante todo o ano de 2022. Não se vencem os 22 dias a 1 de janeiro de 2022, não se vencerão se a 1 de janeiro de 2022 nós já tivermos a certeza que essa baixa médica vai durar pelo menos os 30 dias e o contrato vai suspender. Agora, se ela entrou de baixa em 25 de dezembro e entregou uma primeira atestado de 12 dias e não é previsível que continue de baixa, nesse caso, sim, vencem-se os 22 dias úteis de férias. Espero ter-me conseguido fazer entender. A título excepcional, o trabalhador poderá gozar no primeiro quadrimestre do ano civil a totalidade do período de férias vencido no ano anterior, em cumulação ou não com as férias vencidas nesse mesmo ano. Para isso é necessário o acordo entre as partes, sendo que este poderá ser dispensado se o trabalhador pretender gozar férias com familiares residentes no estrangeiro. O empregador e o trabalhador podem ainda acordar que metade do período de férias pode ser gozado em qualquer momento do ano seguinte, desde que em acumulação com as férias vencidas no início desse ano. Como é que nós vamos resolver, e acredito que este seja um problema de muitos, o problema de vários trabalhadores quererem gozar as férias no mesmo período? É o próprio Código do Trabalho que vos dá uma solução. Os períodos mais pretendidos devem ser rateados, beneficiando alternadamente os trabalhadores em função dos períodos gozados nos 2 anos anteriores. E reparem para esta norma. Ainda no outro dia me perguntavam assim: então, mas o marido trabalha numa empresa e a mulher na empresa dela, ou na escola dela, ou no que quer que seja, só pode tirar férias em agosto. O marido não tem direito a também tirar férias em agosto? Não. O que a lei diz é que pode ter direito a tirar na mesma altura da mulher, mas só se os dois trabalharem na mesma empresa e estabelecimento. E mesmo assim se não se verificar prejuízo para o serviço. Portanto, se vocês tiverem nas vossas escolas cônjuges, pessoas que vivem em união de facto ou economia comum, em princípio têm direito a tirar férias na mesma altura, a menos que se verifique prejuízo para o funcionamento do serviço. O mapa de férias deve ser elaborado até 15 de abril e manter-se fixado desde esta data até ao dia 31 de outubro. Uma vez marcadas, as férias podem ser alteradas por motivos relacionados com o funcionamento da empresa, e neste caso o trabalhador terá direito a ser indemnizado se já fez despesas a contar com as férias naquela altura, e ainda tem direito a gozar metade do período de férias a que tem direito de forma seguida, ou então também podem ser interrompidas, ou alteradas, ou adiadas, por motivos relacionados com o trabalhador, nomeadamente doença e parentalidade. Imaginem, pode acontecer aqui duas coisas. O trabalhador tinha férias marcadas e antes de ir de férias fica doente. E então, neste caso, acaba por ter que adiar o período de férias e remarcá-las mais à frente. Ou tinha férias marcadas, iniciou o gozo de férias e fica doente a meio das férias. Interrompe a contagem dos dias de férias, porque passa a estar de baixa, e só depois é que vai poder remarcar aquelas férias. Então, caso de doença, ok? E
parentalidade. As licenças por situação de risco clínico durante a gravidez, para deslocação à unidade hospitalar localizada fora da ilha da residência para a realização do parto, por interrupção da gravidez, por adoção e licença parental em qualquer modalidade, suspendem o gozo das férias, devendo os dias remanescentes ser gozados após o seu termo, mesmo que isso se verifique no ano seguinte. Depois de alterado o período de férias por motivo não imputável ao trabalhador, que é o caso da entidade empregadora ter necessidade, urgência imperiosa de funcionamento de serviço, este tem o direito, após o termo de impedimento, de remarcar os dias de férias que deixou de gozar. Imaginem este caso. Daniela tinha férias marcadas de 1 a 20 de agosto, entra de baixa a 5 de agosto e a baixa dura até 24 de agosto. Deve então, como ela só acabou por gozar férias de 1 a 5 de agosto, deve remarcar os dias que não foram contabilizados como férias, os quais, se houver acordo da entidade empregadora, podem ser imediatamente a seguir ao fim da baixa. E isto é muito importante, porque às vezes dá a ideia de que o trabalhador tem que vir trabalhar, nem que seja um dia, para depois poder remarcar as férias. Mas não é isso que a lei diz. Ele pode remarcar logo. Se a situação do impedimento do gozo das férias cessar ainda durante o período de férias inicialmente marcado, o trabalhador gozará as férias até ao final, remarcando posteriormente os dias de férias não gozados. Imagine então esta situação. Daniela tinha férias marcadas de 1 a 20 de agosto, entra de baixa a 5 de agosto e a baixa dura até 15 de agosto, até 18 de agosto. Quando termina a baixa, fica de férias até 20 de agosto, por ser este o período que já estava marcado inicialmente, remarcando depois os dias intercorrentes, que vão de 5 a 18, que não foram contabilizados como férias, os quais, se houver acordo da entidade empregadora, podem ser imediatamente a seguir ao dia 20. A Mafalda diz, em caso de falecimento de familiares, anula as férias? Boa pergunta, Mafalda. Porque não é isso que a lei diz. A lei diz que as férias interrompem por motivo de doença ou parentalidade. O que acontece, no entanto, é que agora a ACT tem uma interpretação e vem dizer que também em caso de falecimento familiar interrompe as férias, porque eles equiparam o falecimento familiar à doença. Pois, eu sei, Mafalda, por isso é que eu estou a dizer. A ACT diz que sim, porque é a interpretação deles, mas não é o que está no Código do Trabalho. O que está no Código do Trabalho é a doença ou parentalidade. Onde devem ser afixadas as férias? No mapa de férias, normalmente junto ao mapa de horário de trabalho, e manter-se afixadas de 1 de maio a 31 de outubro. Ok? E qualquer alteração ao período de férias, guardem numa capinha à parte, porque é muito comum haver fiscalizações da ACT e perguntarem porque é que está a trabalhar uma pessoa que na prática até deveria estar de férias. Alteração do período de férias, por motivos respeitantes ao trabalhador e à entidade empregadora. O artigo 242 do Código do Trabalho prevê a possibilidade do encerramento da empresa, total ou parcialmente, nos seguintes períodos. Entre 1 de maio e 31 de outubro, falta aqui peço desculpa, até 15 dias consecutivos, sem quaisquer limitações, ou por mais de 15 dias, se tal estiver previsto em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, ou mediante parecer favorável da Comissão de Trabalhadores, ou ainda quando a natureza da atividade assim o exigir, durante 5 dias úteis consecutivos, na época das férias escolares do Natal, nos dias úteis entre um feriado e um fim de semana, as chamadas pontes, devendo, neste caso, ser dado a conhecer esse facto aos trabalhadores abrangidos até ao dia 15 de dezembro do ano anterior. Consequências da alteração do período de férias. Indemnização pelos prejuízos sofridos do trabalhador, porque marcou e pagou coisas convicto que ia gozar férias naquela altura, e ainda tem direito a remarcar o período de férias em falta noutra altura. O trabalhador, durante as suas férias, vai receber o que receberia se estivesse em serviço efetivo e ainda a retribuição do período de férias. Portanto, recebe na prática o subsídio de férias e a retribuição das férias.
No ano em que o contrato termina, o trabalhador tem direito a receber pagamento de férias e subsídio de férias vencidas e não gozadas, pagamento de férias e subsídio de férias adquiridas e não vencidas. Senhor engenheiro e demais amigos, ainda não entramos no regime de faltas, pelo que eu ia, se calhar, sugerir uma coisa, que era, marcaríamos um dia só para falarmos sobre as faltas, porque não gostaria muito de estar a dar a matéria toda apressada. Pronto. Ficam já com o PowerPoint e podem já ir analisando, mas se quiserem, por mim, damos hoje. Só que Não, mas é melhor marcarmos outra. porque eu vi que vocês marcaram 1 hora apenas. Exato. E para que as coisas, para que hoje ainda temos algum tempo para debate e para perguntas, Pois. se calhar era melhor marcarmos outra, está bem? Marcamos outra e agora há algum tempo para tirar dúvidas. Mais dúvidas, não é? Já foram tiradas várias dúvidas. Eu tentei ali juntar os vários casos que me foram aparecendo, porque às vezes nós, pelos exemplos de uns, acabamos por ter também os outros, não é? Pronto. Quer fazer alguma pergunta? Alguma questão que me queiram colocar? Oh, fico triste. Ainda tem 3 minutos. Eu acho que tenho uma questão. Tenho sempre Força. Então, esta diga-me, dúvida. por favor, diga-me o seu nome. Vamos começar por aí. Por aí. Sou a Sara, sou de Centro Social São Sebastião da Pedreira. Aparece aqui Comunidade de Santo António porque o meu computador não estava a dar e tive que pedir às irmãs. Sim, sim, sim. A questão é a seguinte, pronto, nós agora em setembro entraram 2 funcionárias, pronto, a tempo indeterminado, sem termo, pronto, porque são para ficar efetivamente, se cumprirem as funções. Uma educadora, uma ajudante de ação educativa. Nós, por norma, fechamos o mês de agosto, sempre. Como é as férias delas? Gozam só em agosto ou vão gozar o proporcional agora ao fim dos 6 meses e depois gozam o agosto que estamos fechados e não há trabalho para elas, obviamente. Pois, a questão é essa. Era este artigo 242, é que o vosso colégio, ao fechar no mês de agosto, é aquilo que às vezes a lei, os trabalhadores dizem que tiraram nos dias de férias, porque na prática os dias têm que ser marcados a todos os trabalhadores naquela altura. Sim. Portanto, têm obrigatoriamente que tirar naquela altura. Pronto, não é cá por 6 meses, ok. Não, eu tenho feito, às vezes quando elas vêm, eu sei, pá, mas em agosto vai estar todo o mês, não te vou dar agora e depois o agosto fazes o quê? Claro, porque senão elas ficariam beneficiadas relativamente aos demais, não é? Claro. Tinham o agosto porque vocês estão fechadas e tinham outro período. Eu, por exemplo, o agosto trabalho sempre alguns dias, mas sozinha, não há aqui crianças, não há mais nada. Agora, papelada há sempre para tratar, não é? É isso que tem que pensar. Estando vocês fechados, é aquele artigo 242. Só que têm que avisar ao trabalhador, os trabalhadores têm que saber, com antecedência, que vocês estão fechadas nesta altura, para saberem que obrigatoriamente uma parte dos seus dias de férias terá que ser nesta altura. Está bem, ok. Muito obrigada. De nada. Peço desculpa, ainda sobre aqui, e aproveitando aqui a dúvida anterior, o que nos acontece muitas vezes é, por exemplo, contratarmos alguém em abril, a vigilantes em abril, ou seja, nós fechando em agosto, deparamos com ter aqui a pessoa a trabalhar porque ainda não tem férias para gozar o mês todo de agosto. Pois, o que podem fazer é uma outra coisa, que é, fecham em agosto, elas foram contratadas, ainda não têm férias suficientes vencidas para gozar em agosto, e vocês, a título excepcional, vão-lhe antecipar o gozo de férias. Ok. Ou seja, vão no fundo dar mais por conta dos meses que ela trabalhará mais para a frente. Mas isto deve ser clarificado ao trabalhador, que ela está a gozar por antecipação, porque de acordo com o artigo 242, vocês obrigatoriamente estão fechados e não podem dar noutra altura.
Sim, é o que tentamos fazer. Às vezes, quando é mais que um, então não é possível. Já agora uma outra questão em relação também à fixação do mapa das férias. Disse há pouco que pode ser anexada junto ao horário de trabalho. Não, eu disse que deve ser afixado próximo do horário do mapa de horário de trabalho. Mapa de horário de trabalho. Não é anexado, sabe porquê? Não, Uma sim, coisa sim, é uma coisa, outra coisa é outra coisa. afixado, sim. Isto quer dizer que nós habitualmente, não sei como é que fazem as outras instituições, afixamos junto ao colégio de ponto dos não docentes e na sala de professores dos professores. Pronto, e ok. Pode ser aqui no Departamento de Recursos Humanos? Tem que ser num local visível, ou então todos os trabalhadores têm que ter conhecimento das suas férias. O que diz a lei, o que diz a lei é que o mapa de férias é afixado no local de trabalho. Deixa-me cá ver onde é que está aqui o artigo. Só um bocadinho. Marcação do período de férias. O empregador elabora mapa de férias com indicação do início e do termo do período de férias de cada trabalhador até 15 de abril de cada ano e mantém-no fixado nos locais de trabalho entre esta data e 31 de outubro. Portanto, nos locais de trabalho tem que ser num local onde o trabalhador passe por ali e possa consultar. Já agora, Mafalda, permita-me só aqui acrescentar mais alguma coisa, porque às vezes há uma grande confusão de pensar que como o mapa de férias tem dados pessoais, que não pode ser afixado, mas não há problema nenhum em afixarem, porque afixam no local de trabalho, e como são os trabalhadores a terem acesso a esta informação, isto não é grave, ok? Certo. Tá? Entretanto, e antes de ir ali à Cláudia, tenho aqui duas perguntas. No caso dos colaboradores casados, devem gozar os 22 dias juntos. Nós vimos isto e até vimos o slide. Têm direito a gozar, a menos que exista um inconveniente para o funcionamento do serviço. Ou seja, não é um direito absoluto. Está bem? Em princípio, podem, mas se nós verificarmos... Imaginem, eu costumo dar este exemplo. Imaginem que eu tinha um restaurante e que os meus únicos cozinheiros eram marido e mulher. Não os posso deixar gozar férias aos dois na mesma data, na mesma altura, ok? Também tem de afixar um mapa de férias nesta situação do colégio estar fechado o mês de agosto. Sim, 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 o mapa de férias tem que estar sempre afixado, mesmo nos casos em que há esta questão de estarem fechados e de toda a gente ter que tirar férias na mesma altura. O mapa de férias tem sempre que estar afixado, ok? Isto é ponto assente. E é contraordenação grave não o fazer. Ok? Cláudia, força. Boa tarde, doutora Filipa. A minha questão vai mesmo com isso, a fixação do mapa de férias, Então principalmente diga-me. no pessoal docente, porque nós tínhamos toda uma rotina cá, não é, do pessoal não docente, da marcação de férias e devido à fixação, só que no pessoal docente, até porque, não é, pela experiência que vinha de anteriormente, a especificidade de um contrato coletivo de trabalho anterior, dizia que os professores gozariam férias sempre no mês de agosto. E assumiu-se um bocadinho essa lógica, mas não era fixado. E depois havia aqui algumas especificidades para os professores, alguns deles estão ligados a serviços de exames, por exemplo, e não gozam integralmente o mês de agosto. Sim. Acho que nós deveríamos, qual era o melhor procedimento aqui a adotar? A obrigatoriedade deles, não é, passar esta questão, não é, para eles fazerem a marcação, porque no fundo isso não é feito no papel, por assim dizer. Mas tem que ser feito. Vocês, por exemplo, em março, devem distribuir a todos os trabalhadores um pedido de marcação de férias, onde, relativamente àqueles que obrigatoriamente vão ter que ficar de férias em agosto, vocês já preenchem por eles. Pois, eventualmente, eles podem ter 2 ou 3 dias que gostariam de sugerir. E depois, estes pedidos são vistos todos, são articulados e são autorizados ou não. E depois é que fazemos, com base nisto, o mapa de férias. Estes pedidos e qualquer alteração que exista ao mapa de férias devem ser sempre guardados num dossiê à parte, está bem? Desculpe, okay? se eu percebi, doutora Filipe, ou seja, e há um limite que nós não podemos, não é, como é lógico, dizer-nos nós que lhe vamos marcar o mês completo de agosto, correto? Mas limitarmos nós alguns dias de agosto, é isso que me estava a dizer? Não, 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 nós estivermos fechados no mês de agosto... Nós não estamos, a questão é que nós não estamos.
Então pronto, é assim, as férias são marcadas por acordo e quando não há acordo prevalece a posição da entidade empregadora, portanto, o trabalhador pede quando é que gostava de gozar férias e vocês vão ver se é possível ou não articular o pedido deles com os dos outros, portanto não há nenhum limite aos dias que vocês podem marcar ou não, percebe? Só têm a certeza de uma coisa, há um dos períodos mínimos que tem que ter obrigatoriamente 10 dias úteis seguidos. Ok. Sim, Maria, é sempre obrigatório haver este documento, até porque é o documento em que vocês fazem chegar ao trabalhador a informação de que aqueles dias ele vai ter que estar de férias porque o colégio está fechado. Parece um bocadinho redundante, bem sei, mas é uma formalidade. E nestas questões dos tempos de descanso, a ACT normalmente implica bastante. Portanto, há que ter assim muito cuidado. Posso colocar mais uma questão? Claro que sim. Desculpa, em relação à forma como fixamos essa informação, deve ser descritiva, ou seja, por colaborador, por assim dizer, não é? Claro, claro, claro. Deve ser o nome do trabalhador e à frente os períodos em que vai de férias, sim, sim, claro. E é um documento da fixação obrigatória, mesmo. E é contra a ordenação não o fazer, portanto, nós não podemos falhar com isto. Por acaso, essa também pode ser depois um tema a tratar futuramente. Quais é que são os documentos que nós temos que ter obrigatoriamente afixados? Porque eu às vezes apercebo-me que há aqui algumas coisas que aligeiramos. Mas isto é o português no seu simplex a funcionar. Portanto, não é, não é um, nem outro, nem outro. Somos todos um bocadinho assim. Pronto. Muito bem. Então, depois desta sessão, a doutora Filipa já merece pelo menos meio dia de férias. Espera lá, tenho aqui... Posso ainda colocar uma questão? Não há nenhum formulário tipo para o pedido de marcação de férias, não. Vocês colocam só o nome do trabalhador, dão mais ou menos no mês de março, e depois ele diz quando é que gostava de ter, e depois período de férias, e põe-se de X a Y. E no caso de vocês fecharem, vão dizer que estas datas são em virtude do fecho. Sim, irmã, está-me a fazer uma pergunta do Estado Mãe de Deus, Sim, não é? queria fazer colocar uma questão que tem a ver com o que a doutora Filipa há bocado disse, dos trabalhadores trabalharem no período de férias. Eu nunca, pelo menos nunca tive conhecimento, mas este ano aconteceu de uma colaboradora trabalhar no período de férias daqui do colégio. E a minha questão é, o que fazer nessa situação? Vou-lhe mostrar, que é para não dizer que eu sou mentirosa. Vou-lhe mostrar... Não. Estou a brincar consigo. Vou-lhe mostrar o que diz a lei que acontece a um trabalhador que, sem ter autorização e sem ter pedido autorização e sem acumular previamente, qual é a consequência para ele de ter trabalhado durante as suas férias. Só um bocadinho. Artigo 247 do Código do Trabalho. Até vos mostro mesmo, que é para depois não dizerem que eu venho para aqui inventar coisas. Estou a brincar com vocês, obviamente. Exercício de outra atividade durante as férias. O trabalhador não pode exercer durante as férias qualquer outra atividade remunerada, salvo quando já a exerça cumulativamente ou o empregador o autorize. Vamos imaginar que era uma professora vossa, que até já vos tinha pedido autorização ou tinha-vos comunicado que dava explicações no centro de explicações. Aí não tem mal nenhum, porque já o fazia anteriormente. Ou então vocês autorizaram. Se não forem estes os casos, em caso de violação do disposto no número anterior, sem prejuízo de eventual responsabilidade disciplinar do trabalhador, ou seja, pode haver um processo disciplinar ao trabalhador que durante as suas férias é encontrado a trabalhar, o empregador tem direito a reaver a retribuição correspondente às férias e o respectivo subsídio, metade dos quais reverte para o serviço responsável pela gestão financeira do orçamento da Segurança Social. Para os efeitos previstos no número anterior, o empregador pode proceder a descontos da retribuição até ao limite de 1/6 em relação a cada um dos períodos de vencimento posteriores. Ok? Portanto, mas então, se eles solicitarem e com o conhecimento,
nada do colégio, Aí pode, tudo bem. Aí pode. Olha, mas eu vou-lhe dizer uma coisa que eu normalmente coloco sempre nos meus contratos de trabalho. Uma cláusula em que o trabalhador nos tem sempre que comunicar se trabalhar fora da entidade patronal. Se trabalharem fora dos vossos colégios. Qualquer trabalho que eles façam, eles não vos têm que pedir autorização, isto não. Mas informar-vos. Porque assim é bom para eles, que já estão defendidos nesta situação, e é bom para vocês, para perceberem se há ou não ali algum conflito de interesses, porque às vezes eles existem. sim, não é? certo. Por exemplo, para mim, e agora aqui já vou falar na qualidade de mãe, professores na escola dos meus filhos, que depois são explicadores, e eu acho que há um claro conflito de interesses. E eu acabo por ir na onda, como todos os pais, não é? Que acaba por perceber que sem isto não conseguem que os filhos tirem boas notas e acabamos por estar a permitir um sistema que eu acho que é perverso. Pronto. Claro, neste caso foi uma não docente que nas férias trabalhou numa colónia de férias. Pronto, mas aí tem a ver com... É este artigo. É este artigo. Mas se calhar, contratos futuros, comecem a colocar no contrato uma cláusulazinha a dizer que o trabalhador está obrigado a comunicar que trabalha noutro sítio para além da nossa instituição. Certo. E aí é bom para vocês, para terem noção disso, até porque às vezes me preocupa outra coisa, que é, quando acumulam muitos trabalhos, a dada altura ficam muito cansados, e depois vêm para a vossa escola, têm um acidente de trabalho, e querem que aquilo seja considerado acidente de trabalho, e a seguradora vai dizer que não é, porque o tipo de lesão não podia ter acontecido a trabalhar para vocês. É resultado de muito trabalho seguido. E vocês, se tiverem esta informação, conseguem se defender dessa maneira. Obrigada. De nada. Temos mais alguma questão? Parece que não. Não? Pronto. Então eu passo fica a fechar prometida então uma formação sobre faltas, não é verdade? Era isso. Até se quiserem, podemos já tentar ver aqui. Não, mas marcamos depois, Ok. doutora Filipa, sim. Ok. Está bem. Ok, está bem. Aliás, é um tema extremamente motivador, não é? Falámos de faltas. Pois, eu estou sempre à espera, e até porque saíram este ano novidades, não é? Eu estou sempre a aguardar, e é como digo, este ano vamos ter que fazer mais momentos destes, porque Há novidades. vai haver muitas novidades, mesmo. Não quer Sim, dizer que senhor. sejam Então, todas boas. como de costume, nos próximos dias vamos enviar o PowerPoint e juntamente com a gravação e também os certificados de presença. Okay. Também vos queria dizer que o diácono Fernando Magalhães, o presidente da APEC, costuma estar aqui presente, mas hoje não pôde, mas pediu-me para vos enviar uma saudação muito especial neste princípio de ano que nós ansiamos que corra bem, não é? Sem percalços. E para terminar, vamos dar graças a Deus por estes momentos de encontro, de reencontro, de formação, rezando glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, cara doutora Filipa. Obrigada a todos. Irmã Domingas, ligue-me. Não se esqueça, está bem? Beijinhos a todos, fiquem bem e até breve. Obrigada. Bom regresso a casa, está bem? Até breve. Adeus, até à próxima encontro. Breve, obrigada. Uma boa tarde. Obrigada.